Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para mais um encontro, em meio a esse momento que nós estamos experimentando no Brasil e que eu faço questão de salientar em todos os nossos encontros aqui, porque não foi pouca coisa. Essa mudança que nós que vimos nos últimos 4 anos, para as situações que nós estamos vencendo hoje. E eu recebi muitos comentários de vocês sobre esse novo ambiente, né, que a gente começa a perceber lentamente de destensionamento das relações sociais aqui no Brasil. Você está podendo ir a restaurantes, caminhar nas ruas, você não tromba com ninguém com camisa amarela, você quando está num grupo de WhatsApp conversando alguma coisa, ninguém te manda mais ir para Cuba, ninguém te manda mais ir para Venezuela, você não recebe mais nenhum tipo de imagem, né, de tropas desfilando, de gente gritando selva, de gente super exacerbada dizendo que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa, que as pessoas autorizam, enfim, o ex-presidente da República a tomar medidas drásticas. Isso tudo acabou. Essa palhaçada acabou. Fotografias de tropas, de gritos e de marchas, isso tudo desapareceu. Isso não é pouca coisa. Essas pessoas, portanto, elas perderam a referência porque aquele falastrão, aquele fanfarrão que estava no poder, que funcionou, como eu sempre disse para vocês, como uma espécie de bobo da corte, um fantoche, um fanfarrão, um espantalho. Eu digo aqui bobo da corte porque essa figura não surgiu agora, né? Já vem desde o Egito, onde alguns artistas eram contratados, né, ao modo da época, para alegrarem os reis, né, mais para frente nas monarquias, né, os monarcas, enfim, os príncipes, né, a aristocracia. Então tinha ali alguém sempre para fazer o rei e a rainha darem boas risadas. A serviço, evidentemente, esse bobo da corte de uma estrutura de poder que estava superior a esse bobo da corte. O que nós vimos aqui no Brasil? A reedição de um bobo da corte, sem que muitas pessoas percebessem que se tratava exatamente disso. O Bolsonaro nada mais, nada menos foi que uma figura sem luz própria, sem ideologia própria, sem projeto de nação, sem absolutamente nada. Então, por que ele ficou na presidência da República? Porque ele foi funcional à corte invisível que sempre comandou interesses aqui no nosso país, contrariamente aos interesses da sociedade, em sua ampla maioria, contrariamente aos interesses do povo brasileiro. É sempre muito importante, né, a gente salientar isso, porque é a comprovação do que nós estamos vendo agora, de que eu estou dizendo ser absolutamente verdadeiro. Uma figura que não tinha luz própria, uma pessoa que agora está caminhando a passos largos para o ostracismo e também para a cadeia, para uma penitenciária muito em breve. A fila já está andando em relação a muitas outras pessoas e a hora dele vai chegar e você certamente começa a enxergar esse tipo de acontecimento. Bom, vou conversar com vocês sobre algumas situações que estão se dando que mostram também como a gente mudou aqui no nosso país, como hoje a gente pode andar respirando melhor, como a gente acorda melhor, como a gente dorme melhor e outras situações que estão paralelas a essa estão se dando aqui no Brasil. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, a se inscrever aqui conosco, você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha. São formas de você atuar politicamente, você conversar com as pessoas, você esclarecer. Você que está aqui certamente tem alguma identidade com as pessoas outras que estão aqui também, porque você certamente ajudou a mudar o nosso país. Isso não foi pouca coisa. Então você que é muito bem-vindo, não esqueça de mandar o seu comentário e o seu joinha também. Todos os dias, entre 5 horas, 5h30, eu abro um chat para bater um papo ao vivo com vocês. Às vezes eu atraso um pouquinho, mas estou sempre aqui com vocês. E se puder, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma trincheira adicional de você reforçar aqui as nossas batalhas, as nossas lutas, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, vou começar aqui com uma notícia que muitas pessoas pediram para eu comentar, né? Que trata-se dessa aqui, ó. Não sei se vocês sabem, mas a senhora Carla Zambelli, né, uma espécie de musa do negacionismo, está internada, diagnosticada com Covid, lá no Distrito Federal. Ela sonegou esse tipo de informação, mas enfim, ela está numa ala lá específica para quem está com Covid, está recebendo tratamento para quem teve Covid ou está com Covid, enfim. E a nós compete, né, assim como pessoas boas que somos, desejar a essa senhora que ela tenha o mesmo tratamento, a mesma atenção, a mesma preocupação que o chefe político dela destinou à maioria do povo brasileiro. Que ela finalmente abrace a ciência, que ela
acredite na ciência para poder voltar lépida e fagueira, como ela tem sido nos últimos tempos. São contradições, né, que pegam as pessoas. De repente ela pode fazer como Boris Johnson, né, que também foi um negacionista, atuou politicamente contra as vacinas. De repente ele pegou a Covid e ficou vendo a cara da morte muito de perto, e aí ele mudou a posição. Quem sabe essa senhora aí não reflita, né, sobre essas situações, ela, do tempo que ela fica internada, ela não se transporte para o drama de tantos brasileiros que perderam pessoas queridas, né? Quem sabe essa figura se humanize um pouco mais, né? Então esse era um registro aqui que eu acho que era importante fazer com vocês. Eu comentei com vocês também, em alguns encontros anteriores, que esse telefone do Coronel Cid, ele vai trazer muitas situações, né, que revelam situações para algumas pessoas, mas não para todo mundo. Quem está mais atento já sabe das coisas. Essa matéria que está hoje aqui no UOL e na Folha, né, que diz que em 6 pontos veja revelações sobre Bolsonaro a partir do celular de Mauro Cid. E uma dessas revelações foi que, inclusive, virou capa aqui no portal do José, que diz o seguinte: a fritura de Paulo Guedes. Diz o texto: em 16 de outubro de 2021, Mauro Cid informou ao chefe de gabinete de Bolsonaro, Célio Faria, sobre um novo aumento do preço do diesel e comentou em seguida: PG não dura muito, em alusão ao estilo do ao então ministro Paulo Guedes. Claro que o Bolsonaro vazava isso para o cara que era o braço direito, né? Vou fritar o Paulo Guedes, vou chutar o pau da barraca, ele não dura muito. E aí o cara disse conversando com o chefe de gabinete do Bolsonaro, né? Só que depois que o Bolsonaro se reuniu com o Paulo Guedes, ficou muito mais próximo o Bolsonaro ser demitido, né? Perdeu o poder, sofreu impeachment e para cadeia, do que Paulo Guedes. Paulo Guedes continuou firme em toda a condução do desastre econômico aqui no nosso país, não baixou nem um centavo a lucratividade da Petrobras, não mexeu na política de preços, não baixou o preço do gás, o que causou agora uma cisânia, né, depois do poder entre Bolsonaro e Paulo Guedes. Eu comentei com vocês uma notícia aqui que foi publicada no portal IG, que o Paulo Guedes foi interpelado por Bolsonaro, né? Assim, Bolsonaro chateado, né? Poxa, Paulo Guedes, por que você não fez o que o Lula está fazendo agora? Né? E o Paulo Guedes teria dado uma resposta muito dura para o Bolsonaro, do tipo: se manca, ô palhaço, eu não sou mais o seu ministro da Economia, manere a sua voz comigo. Como eu disse a vocês, esse tipo de conversa deve ter sido mais ou menos nesse nível, porque eles não são amigos. Ali foi um relacionamento para interesses, onde o bobo da corte ficou se prestando a fazer as suas diatribes para distrair a sociedade e para encantar a monarquia ou o poder real aqui no nosso país. Agora está pagando a conta de um jeito ou de outro, né? E aí, no mundo real, a gente vai vendo esse tipo de situação aqui, ó. A Casa Grande se manifestando. O caderno aqui de economia da Folha vem com o seguinte destaque: empresários criticam planos de Lula contra ações de antecessores. Pretensão de revisar reformas sob Bolsonaro e Temer e medidas no saneamento e na Eletrobras são tidas como risco. São tidas como risco. Aí eu pergunto para vocês, aqui aí eles pegam a entrevista aqui com vários empresários aqui, né? Todos empresários. Não tem nenhum sindicalista, nenhum trabalhador, nenhum servidor público, todos empresários. Então, aí eu pergunto para vocês, a matéria é colocada para todo mundo, todo leitor, né? O leitor de classe média, o trabalhador, o aposentado, o pequeno empresário, o comerciante, mas aí eles dizem o seguinte: pretensão de revisar reformas sobre Bolsonaro e Temer, medidas no saneamento e na Eletrobras são tidas como risco. Mas risco para quem, cara pálida? Quem é que está sofrendo risco com esse tipo de mudança aqui, que são mudanças que são necessárias porque elas simplesmente têm que esclarecer o assalto que o povo brasileiro sofreu na penumbra da noite. A gente não pode se esquecer, gente, que essa gente roubou, não tem como a gente usar um termo mais brando, né? Roubou a Eletrobras num período de uma pandemia, com votações remotas no Congresso Nacional, com pressões sobre o Tribunal de Contas da União, que também votou de uma maneira
maneira absolutamente criminosa. É só acompanhar as sessões, a gente via ali os relatos de que o negócio era danoso ao interesse público, à nação, mesmo assim ele aconteceu. Então, o presidente da República, agora, quando ele questiona esse tipo de situação, ele está cumprindo o papel dele, o dever dele para com o povo brasileiro. E eu digo mais, as medidas que estão sendo propostas são muito tímidas, porque isso tinha que sofrer uma auditoria, isso tinha que sofrer uma devassa para a gente ver o que é que aconteceu nesse processo de entrega. Porque, inclusive, uma das figuras que ajudaram a pilotar essa história toda foi o ministro Bento Albuquerque, né? Aquele que tentou entrar com diamantes escondidos aqui no Brasil, 16 milhões de reais para a senhora ex-primeira-dama ou para o seu ex-chefe. A gente não pode acreditar agora numa confiabilidade e num patriotismo desse tipo de criatura, né? Porque isso está muito em falta ultimamente. Então aqui eles entrevistam vários empresários, Walter Ichalka, presidente da Suzano, Antônio Carlos Piponzi, né, da Drogas Mil, aqui o Laércio Consentino, presidente da Toves, enfim, um monte de empresário aqui, né? Bom, e isso tudo só foi possível, essas iniquidades todas que nós sofremos no Brasil, esse atraso, esse assalto, porque nós tivemos, num outro campo institucional, uma blindagem protetora do ex-presidente da República, o senhor Augusto Aras. O senhor Augusto Aras está muito preocupado. E a gente vê que a preocupação dele está ficando concreta em atos concretos que ele está efetivando, né? Um deles é esse aqui, ó. Vou colocar a notícia para vocês. Acho que está dando para ver, né? Notícia diz: ato de Aras pode turbinar salário no Ministério Público. Novas regras permitem tirar até 10 dias de folgas por mês. Que beleza, hein? Então quer dizer agora que os servidores públicos, os procuradores da República, os membros do Ministério Público, já não basta que eles tenham 60 dias de férias e mais o direito a ficar em casa com os recessos do Poder Judiciário, e agora vão poder tirar mais 10 dias de folga por mês, senhor Augusto Aras. Isso pagos com dinheiro do povo brasileiro? O que o senhor quer fazer? O senhor quer ficar bem com a categoria? O senhor quer ficar bem com a futura gestão do Ministério Público? O senhor está com medo de ser investigado pelo seu comportamento e a sua turma à frente da Procuradoria-Geral da República? Gente, aí nós temos que ter a determinação como cidadãos de cobrar esse tipo de situação, porque a gente lida às vezes com estruturas do Estado e a gente fica com muito receio, né? Como a gente ficou durante muito tempo de ficar criticando Forças Armadas, como se eles fossem tutores da sociedade, eles estivessem num plano superior. Do mesmo modo, quadros do Poder Judiciário e do Ministério Público são servidores públicos a serviço do povo brasileiro. Então nós temos o direito de cobrar dessas figuras o mínimo de decência, um mínimo de ética e, sobretudo, um respeito absoluto à Constituição do nosso país. E isso está claro, qualquer jurista, qualquer estudante de direito, quando analisa tudo aquilo que aconteceu no Brasil e o comportamento da Procuradoria-Geral da República, a gente fica pirado, né? Quem leciona nessa área, quem dá aula de direito constitucional, se sente um estelionatário, dizendo uma coisa para os estudantes e quando a gente vê a realidade, ela não combina com aquilo que a gente está ensinando, aquilo que era o espírito ou que é o espírito da Constituição do nosso país. Então, gente, a fila está andando. Lá fora do nosso país, o presidente Lula está ali fazendo parte, né, de articulações internacionais, terá várias reuniões bilaterais e essas reuniões certamente surtirão alguns frutos positivos para a agenda aqui do nosso país. Mas falta muita coisa, né? Porque o abismo que o Brasil está muito grande. O presidente Lula tem que se comunicar mais com a sociedade, ele tem que fazer mais lives, as coisas positivas têm que ser ressaltadas. Por exemplo, baixou o diesel, tem que botar um caminhoneiro do lado para conversar com o caminhoneiro, para explicar o que está acontecendo, para explicar para a sociedade a política de preços, pegar uma dona de casa para falar numa live, qual a importância de reduzir o preço do gás, enfim. Porque são essas formas que ajudam a politizar uma sociedade. E a área de comunicação do governo Lula está muito deficiente, a crítica aí não é pessoal, a crítica é apenas no sentido de contribuir, e vocês estão enxergando isso que eu estou falando, né? Eu não estou inventando história para ninguém. Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço. Você pode sair à noite, se você puder, né, mais tarde, e dê uma olhada, né, no seu entorno, que você vai ver que as coisas estão mais relaxadas, né?
não tem ninguém mais querendo brigar com você. E se alguém for brigar com você, você manda. Não está feliz? Vai para Miami, vai para Paris. A gente vai mandar as pessoas irem para países pobres, não. Vamos mandar para países ricos, né? Quem sabe alguém consiga aí, né? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau.